Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Reflexões e Vivências com Jesus. Vamos conversar, como sempre, de uma forma simples, não simplista, mas simples, ou seja, aquilo que aborda o nosso cotidiano, a nossa vida, diante das parábolas, que são histórias que Jesus conta para que nós possamos refletir no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Essa parábola dos dois filhos, nós vamos ver como essas duas personalidades revelam perfeitamente as suas qualidades em palavras e ações, para que nós possamos rever se a nossa realidade é essa, se as nossas qualidades elas são reveladas pelas nossas palavras e ações, ou só nós dizemos sim, mas não seguimos aquilo que nós concordamos, não seguimos as nossas crenças, os nossos valores, mas não dizendo sim, nós temos um comportamento que afirma quem nós realmente somos. Nessa parábola, Jesus diz que o homem tinha dois filhos. Um ele chamou primeiro para ir trabalhar na vinha e ele disse que ia, mas não foi. O outro ele também convidou e o outro disse que não ia, mas depois ele pensou e resolveu ir. Jesus diz que assim é o reino de Deus, que os republicanos e as meretrizes, eles certamente irão encontrar o reino de Deus mais rápido, ou seja, primeiro do que aqueles que os ouviam. Então, quem eram aqueles que os ouviam? Aqueles que seguiam, que acreditavam, que diziam sim para a boa nova, para aquilo que ele estava pregando naquele momento. E Jesus questionava essas pessoas se nesse momento elas estavam seguindo aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava. Ou seja, a vontade de Deus, ela nos convida a trabalharmos em proveito do nosso bem e do bem do próximo. Ou seja, não é só dizer sim e seguir uma postura religiosa, seja qual for a religião, mas é dizer sim e agir. Como diz a parábola, ir para a vinha e trabalhar, ter ações que confirmem aquilo que nós falamos. Muitas coisas em relação a nós outros, nós podemos dizer, dar a nossa característica. Se alguém pergunta, quem é você? Qual a sua crença? Eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu acredito na imortalidade da alma. Isso é o falar. Eu estou dizendo sim, porque é isso que eu acredito. E a minha vivência, a minha relação com o próximo, a minha relação com a vida, principalmente com a minha vida, eu tenho uma postura reencarnacionista, eu tenho uma postura de um espírito imortal, é assim que eu vivo? Essa parábola, ela nos convida a pensar assim. Quando Jesus fala das meretrizes e dos publicanos, que é aquele filho que disse não, mas que depois foi, ele está nos remetendo às pessoas que aparentemente elas não acreditam, mas depois que elas pensam, que elas analisam, que elas buscam entender a proposta, elas realmente fazem. E às vezes elas nem seguem. Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu tenho amigos ateus, ou seja, que não acreditam em Deus, não seguem nenhuma religião, mas são pessoas mais cristãs do que muitos cristãos que eu conheço também. Então, tem uma postura do bem. Se convidamos para uma ação no bem, para um trabalho de ajudar alguém, ajuda, estão sempre dispostos a ajudar. Se você pede uma colaboração para algo, estão sempre dispostos a colaborar. São pessoas que não criticam, que não julgam. Então, são aqueles que dizem não para a religião, ou seja, eles não estão vinculados a um sistema religioso, uma instituição religiosa, mas eles têm um comportamento que fala muito mais por eles do que se eles fossem dizer com palavras, sim, eu sigo Jesus, eu sigo essa ou aquela religião. Então é isso que a parábola nos diz. Existem aqueles que dizem sim, mas não vão. E existem aqueles que dizem não, mas depois eles analisam e vivem e seguem. Essa é a proposta de Jesus, que nós não sejamos apenas palavras, mas que nós sejamos ações. Que o nosso comportamento, a nossa crença, ela seja demonstrada pelas nossas atitudes, muito mais do que com palavras. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe.